Amados irmãos e irmãs, um santo dia, uma santa tarde ou uma santa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nesse vídeo de hoje nós vamos meditar qual é o sentido da morte cristã, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Qual o sentido da vida cristã? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, nos dê a capacidade do entendimento, para que nós possamos entender tudo que Deus quer falar através da palavra de Deus que nós vamos meditar aqui também. Tem a palavra e tem a explicação, qual eu vou ler aqui para vocês, tá certo? O sentido da morte cristã. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então, vou lucrar quando eu vou morrer, se eu viver em Cristo Jesus. Amém? É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. 2 Timóteo 2:11. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo cristão já está sacramentalmente morto com Cristo, para viver de uma vida nova. Se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este. Morrer com Cristo é completa. Assim, nossa incorporação a Ele em um seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, é a Ele que morreu por nós. É Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Mas meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. Partir para estar com Cristo. Efésios 1:23. E transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro dentro da vida. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo incorruptível. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, no tempo da graça e de misericórdia, que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir seu destino último quando tiver terminado o único curso da vida terrestre. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morrem uma só vez, Hebreus 9:27. Não existe reencarnação depois da morte. A Igreja nos encoraja a preparação da hora da nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, antiga ladainha de todos os santos.
ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, a oração da Ave Maria, e ao nos entregar a São José, padroeiro da nossa morte. Em todas as situações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se tivesse de morrer hoje. Então, eu tenho que me comportar hoje, agora, viver o hoje, como se amanhã eu não amanhecesse viva. Então eu pergunto, hoje, se eu morresse agora, será que eu estou totalmente em comunhão com Cristo para fazer uma linda passagem? Ou será que eu estou vivendo mais no pecado do que na fidelidade a Deus? Nós possamos refletir sobre isso, amados, porque nós não sabemos o dia que nós vamos passar dessa vida. A gente vê muitos jovens que estão brincando, se divertindo. Aqui, quando sai ali, é morto, atropelado. Outros têm ataque cardíaco. Outros aparecem uma doença que ninguém sabe de onde veio e rapidamente morrem. Então, outros vão dormir e já acordam diante do justo juiz. Então, amados, nós temos que viver hoje como se não existisse o amanhã. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Então, nós temos que evitar o pecado. Ficarmos com a consciência tranquila. Não ter medo da morte. É muito triste a gente deitar e pensar assim, meu Deus, se eu morrer hoje, eu não confessei aquele pecado, eu não me arrependi daquele pecado, se eu morrer hoje, para onde eu iria? Amados, que nós podemos pensar sobre o nosso pecado, procurar um sacerdote o quanto antes, para confessar, se arrepender, porque nós não sabemos o dia que estamos diante do justo juiz. Se não estás preparado hoje, como o estarás amanhã? Louvando sejais, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, infelizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal algum. Então, amados, se nós não estamos em pecado, a segunda morte não nos fará mal algum. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos voltar para o Senhor quanto antes e não nos esquecer que nós teremos que prestar conta a Deus. Amém? Então, essa foi a segunda parte sobre a morte, né? Qual o sentido da morte? O sentido da morte é nos levar até Deus. Então, nós podemos ficar doentes em cima de uma cama, sofrendo dores horríveis e desejar a morte. Porque se a morte não existisse, não teria o alívio das dores, né? Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos ver a morte com olhos de fé, porque a morte é o que nos leva para Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Um cheirinho de Maria, paz e bem, até o próximo vídeo. Resumindo, amados, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao corpo, transformando-o unido novamente à nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Semeia-se um corpo só
com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em uma submissão total e livre. A vontade de Deus, seu Pai, por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para ressuscitar e derrotar a morte. Então a morte foi derrotada. Então muitas pessoas dizem, se a morte foi derrotada, então por que nós então morremos? Amados, nós não morremos, nós temos a nossa alma separada do corpo. Então a nossa alma vai ou para o céu ou para o outro lugar que é triste de se ir. Então cabe cada um a nós decidir para onde é que eu quero ir. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que viver os mandamentos do Senhor, viver a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. E depois eu gravo um novo vídeo para vocês. Creiam na vida eterna. No Catecismo da Igreja Católica, na página 342. Que Deus abençoe. Cheirinho de Maria, paz e bem.